Você volta 1000 vezes ao mesmo assunto. Repassa a conversa na cabeça. Imagina como será o final. Se faz perguntas, se culpa e mesmo assim nada se resolve. Isso tem nome: ruminação mental. Pare, respire e vamos conversar. Ruminação mental não é fazer uma reflexão útil sobre alguma coisa. É um pensamento repetitivo, negativo, que chega como uma preocupação, ou culpa, ou arrependimento e não leva a uma solução. Isso drena energia, atrapalha seu sono, sabota seu humor, desgasta relações e até às vezes trava suas decisões. Pois é, talvez isso aconteça com você, essa ruminação mental. E ninguém merece isso. Neste vídeo, eu vou te falar mostrando alguns artigos científicos sobre 3 coisas. Primeiro, sobre um padrão que se autoalimenta. Depois, sobre os impactos que isso pode ter na sua saúde. E depois, vou te falar que existem saídas para isso sim. Vamos começar falando do padrão. Começa com uma emoção negativa relacionada a um fato ou uma notícia. E aí vem um pensamento repetitivo relacionado àquela emoção. Esse pensamento repetitivo produz mais emoção negativa. Essa emoção negativa produz ainda mais pensamento repetitivo, que produz mais emoção negativa, que produz mais pensamento repetitivo e fica se repetindo aquele pensamento na sua cabeça, que não te ajuda, não chega a solução nenhuma, só incomoda. Isso exatamente é o padrão que se autoalimenta na ruminação mental. Você vira uma espécie de um mecanismo mental, um reloginho mental, um padrão que se repete. E não fica exatamente na vida real. É como se você fosse um animalzinho de laboratório que colocasse uns óculos tridimensionais e estivesse vendo uma outra realidade. O padrão ruminante te leva para fora da sua realidade e você fica igual um papel na ventania, solto nesse padrão. E o que é pior, sofrendo. Deixa eu te mostrar um primeiro trabalho que fala sobre impactos sobre a saúde. É de Ottaviani e colaboradores. Nesse trabalho, foi uma meta-análise que reuniu vários outros trabalhos. Você vê no primeiro gráfico, um gráfico que mostra a pressão sistólica. O que é pressão sistólica? Você tem uma pressão, por exemplo, é 12 por 8. 12, a maior, é a sistólica. 8, menor, é a diastólica. Ação sobre a pressão sistólica. Você vê um gráfico, eu coloquei uma linha vermelha no zero e uma setinha para o lado, mostrando que para o lado aumenta a influência na pressão sistólica. E quando você vê o outro gráfico na pressão diastólica, no segundo valor da pressão, também influencia na pressão diastólica. Altera os níveis pressóricos e altera várias outras variáveis. Uma delas é chamada de variabilidade cardíaca. Você vê nesse gráfico aqui que quando eu coloco na linha zero, há uma ação da ruminação sobre a variabilidade cardíaca. Tanto nesse gráfico, que é provocado, pedindo para a pessoa pensar repetitivamente coisas que não são legais, como num outro gráfico, esse outro, que é quando é observado, a pessoa já está no padrão ruminante e apenas a gente vê que influência aquilo tem na variabilidade cardíaca. E a variabilidade cardíaca é algo que, quando ela é influenciada, você fica preso no modo de alerta. É um indício de piora do estresse. E existem vários outros trabalhos mostrando o quanto faz de mal a ruminação mental para a sua saúde mental e até física também. Mas existem saídas para isso. A primeira coisa que a gente precisa entender, para entender essa saída, é uma coisa que explica um trabalho, um artigo de Brandmeier e Delorme. Esse artigo mostra um gráfico interessante, em que ele vê na linha horizontal a ação deliberada, o quanto a ação que você toma com a mente é deliberada ou é espontânea, ou é automática, né? E do outro lado, na outra linha vertical, você vê as ações automáticas, a força das ações automáticas ali. Então, na horizontal, a força da deliberação, na vertical, a força da automação. E você vê que quando você está ali sonhando, ou você está no vaguear mental, ou mesmo num pensamento criativo, você ativa a mente, mas não é capaz de se sobrepor à ruminação.
aos pensamentos ruminantes e obsessivos. Mas quando você direciona a mente num exercício atencional forte, ele pode, em pessoas não ansiosas, até desaparecer as pequenas ruminações. Em pessoas mais ansiosas, ele pode eclipsar, tomar a frente na sua consciência das ruminações. Então, uma ação deliberada mental e atencional pode sim resolver esse excesso de ruminação mental. E essa ação pode ser a meditação. A meditação, tem muitos trabalhos que mostram quanto a meditação pode fazer bem à saúde. Esse trabalho aqui é uma meta-análise de Goyal e colaboradores que reúne muitos trabalhos. Isso significa que foram milhares de pessoas envolvidas aí. E você vê que todos esses aspectos aí relacionados à saúde, você vê nesse gráfico, onde eu coloco uma linha vermelha no zero e uma setinha para o lado, em que mostra que a meditação tem um efeito adequado, positivo, sobre vários dos problemas de saúde. Você vê que existe uma tendência de melhorar a saúde geral, a meditação. E isso inclui diminuir a ruminação. O quanto é importante diminuir a ruminação para melhorar a saúde mental? Eu vou te mostrar um outro trabalho, um outro artigo de Jain e colaboradores. Quando eles foram ver a ação de uma meditação, de uma técnica meditativa na redução do sofrimento, eles viram, nesse gráfico você vê aqui, na parte de cima do gráfico, eu circundei em vermelhinho, a parte que mostra que tem uma significância estatística, que houve uma redução do sofrimento. Mas se a gente for olhar um detalhe que está na parte de baixo desse gráfico, que eu circundei em vermelho também, você vê que quando você considera ali, na parte que vai por baixo do gráfico, a ruminação, é muito forte ali o efeito sobre a redução do sofrimento. E quando você tira da ação da técnica da meditação a ruminação, tira o peso estatístico da redução da ruminação, não há uma diferença significante. O que isso quer dizer? Quer dizer que se não houvesse reduzido a ruminação, teve vários efeitos sobre a pessoa, mas se um dos efeitos não fosse a ruminação, não ia adiantar, não ia reduzir o sofrimento. O que quer dizer? Quer dizer que, ao que parece, há uma grande relação do nosso cansaço, esgotamento, sofrimento mental por conta de pensamentos ruminantes. Alguns autores, inclusive, associam meditação com exercícios aeróbicos. Tem este artigo de Alderman e colaboradores que fizeram uma intervenção chamada MAP Training, uma intervenção de 8 semanas, onde a pessoa fazia 20 minutos de meditação sentada, 10 minutos de meditação em movimento, meditação caminhando, e 30 minutos de exercícios aeróbios de intensidade moderada. O que você vê nos resultados? Vamos lá. Colunas pretas antes do programa, colunas cinzas depois do programa. E você vê, na esquerda, você vê que é uma redução dos sintomas de depressão. E do lado direito, você vê que é uma redução do nível de ruminação também. Então, isso quer dizer que meditação e atividade física são coisas muito boas para a redução dos pensamentos ruminantes. Ruminação é chata? É. Muita gente tem? Tem, mas tem saída. Então, o que nós entendemos nesse vídeo? Que existe uma coisa chamada ruminação, existe um padrão dessa ruminação que se autoalimenta, isso afeta a nossa saúde, mas existe um treinamento capaz de nos libertar disso. Portanto, se você se identificou em algum momento com esse padrão, não ache que isso é você. É apenas um padrão mental que está em você nesse momento, mas você pode se libertar dele através de um treinamento. E o melhor dos treinamentos para mim se chama meditação. Medite, aprenda a descansar em você. E então, use a sua mente com sabedoria, em vez de ficar sendo levado por ela. E conte comigo no que eu puder te ajudar. É muito legal sempre falar com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Tudo de bom. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.